Muito bem, eu tinha prometido a participação do Rodriguinho e chegou a hora. Ele está pronto para participar com a gente. Cadê o Rodriguinho? Vocês disseram aí que o Jô faz gol em tudo quanto é clássico. O Rodriguinho fez o primeiro dele, está comemorando. É isso, Rodriguinho? Boa tarde, bem-vindo à seleção. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aí. Primeiro gol em clássico, é isso? Isso, primeiro gol e bem especial, né? Num momento importante, é verdade. Um gol que também vem num momento de afirmação muito importante para você, né? Você acha que essa é a sua temporada, Rodriguinho? Olha, temporada passada também foi muito boa, né? Sim. Eu estou dando continuidade ao trabalho aí que já vem sendo feito, né? Estou muito feliz com esse momento, né? Principalmente porque coletivamente a equipe está muito bem, buscando o título aí, bem encaminhado para chegar a uma final. Lógico que tem um jogo super difícil ainda, respeitando todas as outras equipes que estão aí brigando pelo título também, mas a gente vem bem forte para isso. Luiz Carlos Júnior. Rodriguinho, para não perder, parabéns pelo seu momento, e para não perder a situação, Rodrigo Caio, eu queria a sua opinião, porque a gente está enaltecendo muito aqui o jogador que é honesto em campo, mas durante muito tempo, e você deve ter crescido jogando bola dessa maneira, essa suposta malandragem, a simulação foi enaltecida. Os tempos estão mudando. Como é que você vê essa situação hoje no futebol? Olha, a primeira atitude do Rodrigo foi muito nobre, né? De uma honestidade impressionante. Isso aí levando além do futebol, né? Deveria ser exercido em várias outras profissões também, né? Isso aí faria um Brasil bem melhor. E realmente esse tipo de malandragem, assim, de levar vantagem em cima das coisas, né? É um hábito certo, né? Aquele jeitinho brasileiro, né? Uma coisa que a gente tem que melhorar muito, né? E é uma atitude pequena, como ele fez, mas de uma grandiosidade muito, né, impressionante, e nos deixa muito felizes. Você faria? Você acha que seria um instinto seu? Faria, sim, óbvio. Faria, né? Sim. Tá bom. Tomara que muito mais gente responda como o Rodriguinho, né? Para a gente poder mudar essa situação. Fala, Marco. Queria fazer uma pergunta pro Rodrigo. Rodrigo, é o seguinte, no início do campeonato, se dizia que o Corinthians ganhava por 0-0, né? Essa frase até foi usada numa coletiva. Tem time ganhando por 0-0. Só que agora o time começou a soltar, né? Quarta-feira lá em Porto Alegre, um Corinthians pra frente contra o Inter, conseguiu um ótimo resultado no Beira-Rio. Corinthians foi ao Morumbi, em São Paulo, clássico torcida única, né? Mais de 40 mil São Paulinos. O Corinthians ganha, fica encaminhado para chegar na final do Campeonato Paulista. O Corinthians ganhava de 0-0, é claro que esse placar não existe, né? Ganhava de 1-0 ou apertado por estratégia, ou agora o time está mais encaixado, aí o Corinthians está mais solto, e esse é o verdadeiro Corinthians, que faz mais do que meio gol. Olha, realmente agora a equipe está bem mais encaixada, né? A gente está evoluindo, né? A gente sempre falou isso, né? Vamos ter um pouco de calma, que pelo menos as vitórias de 1-0 nos davam uma tranquilidade para a gente manter o nosso trabalho e sabendo que a gente estava no caminho certo. Agora a gente conseguindo evoluir essa parte ofensiva, né? Conseguindo envolver mais a equipe adversária, errando menos passes, que era uma coisa que estava nos incomodando muito. Fazendo a equipe ter uma transição bem melhor, criar mais oportunidades de gol, a nossa equipe vai se tornar uma equipe mais forte ainda e brigar por todos os campeonatos que a gente está disputando. Vamos para São Paulo? Oscar, Nori, querem fazer pergunta? Quero fazer uma pergunta para o Rodriguinho sobre Carille e Tite. Qual a semelhança? O que você sente de comando do Carille em relação ao que ele aprendeu com o Tite? Tem muito do Tite, do Carille. E ele ajudou a você a crescer no meio de campo do Corinthians, como a gente está vendo agora, Rodriguinho? Olha, realmente o Carille até já falou isso várias vezes, né? Ele se espelha muito e aprendeu muito com o Tite, né? Um treinador que tem o aval de todos, né? Está demonstrando isso na seleção brasileira, já demonstrou isso no Corinthians também. O Carille segue a linha muito parecida com a dele, os treinamentos, tudo que ele aprendeu nesse tempo que teve com o Tite é muito parecido mesmo. Isso aí nos dá uma confiança ainda mais, né? Porque o Carille está fazendo um excelente trabalho. Lógico que ele tem as convicções dele, que não vão ser igual de outro ser humano, mas ele está demonstrando que também tem potencial para ser um grande treinador e que fazendo demonstrando todo esse trabalho aqui no Corinthians, ele tem tudo também para trilhar um caminho
bem legal aí no futebol. Rodriguinho, boa tarde, Noriega. Eu particularmente acho que o time do Corinthians é o time mais bem treinado entre os 4 semifinalistas aqui em São Paulo. Não quer dizer que os outros não sejam bem treinados, mas o do Corinthians está mais bem treinado. Como é que é para um jogador com a sua característica, que é um jogador do meio para frente, que é um jogador que gosta de chegar para finalizar ou para fazer o último passe, trabalhar com um treinador que primeiro resolveu arrumar a casinha ali atrás, fechar o time, montar um sistema defensivo para depois entrar na sua praia? É um exercício também para o atleta profissional entender esse tipo de situação? Sim, lógico, né? Mas ele já cuidava também, quando trabalhava com o Tite, da parte defensiva, né? Então ele começou por onde que, na minha opinião, ele conhece mais, né? Primeiro ele arrumou a defesa e aos poucos a gente foi tentando se organizar ali na frente. Pena que com tantos jogos assim não tem como a gente treinar, né, e ter um aprofundamento nessa questão, né? Então na base da conversa ali, de vídeo, de estar mostrando mais ou menos o que a equipe deve fazer nessa parte ofensiva, ele está aos poucos conseguindo arrumar também. E lógico também com a qualidade dos jogadores que ele tem, né, a gente aos poucos vai melhorando aí, vai encaixando direitinho para a gente se tornar uma equipe mais forte ainda. Rodriguinho, eu e o Rafa estávamos no troca de passes de sábado. E aí o Roger puxou um papo sobre o Corinthians e a gente estava dizendo o seguinte: se você for imaginar esse confronto Corinthians e São Paulo antes dele acontecer, você pensa num Corinthians muito bem organizado defensivamente, mas que tem dificuldade de fazer gol. Se vai jogar na casa do adversário, talvez fique ainda mais cauteloso. Então, do lado do Corinthians, a gente projetaria um 0-0. Mas aí eu mesmo, durante o papo, falei, mas peraí, se a gente puxa o prognóstico, se a gente puxa os resultados do Corinthians em clássicos, você vai ter um prognóstico diferente. Corinthians parece mais ousado nos clássicos. Qual é a diferença desse time que vai... Por que, por exemplo, o ataque do Corinthians funciona melhor nos jogos grandes? Olha, eu acho que vai muito da proposta de jogo do adversário, né? A gente tem uma certa dificuldade quando a gente encontra uma equipe muito retrancada, que a gente tem que lançar praticamente os 10 jogadores ao ataque, né? Lógico que organizado, né? Mas que a gente tem que preencher bem o campo ofensivo e com poucos espaços. Eu acho que a gente consegue criar um pouco menos, e até pela dificuldade do jogo, da equipe estar toda lá atrás retrancada, a gente consegue criar menos. Nesses jogos grandes, né, quando a gente pega uma equipe que também nos ataca, que a gente pode também dividir a responsabilidade de propor o jogo, né, que se torna um jogo grande, lá e cá, a gente consegue encontrar mais espaços, a gente consegue se dar bem. Aí, Rafa, quero ver o Roger brigar com você agora. O Roger abriu o programa dizendo que briga muito. Colar na minha. Aí. Cada vez mais. A avaliação do Rodriguinho foi exatamente a que o Rafa fez no sábado. Agora, cheio de moral, enorme. Mas mais individualizado, Rodriguinho. Queria saber, dentro desse Corinthians, desde que você retornou ao clube, aonde foi o ponto da mudança definitiva, assim? Porque você chegou até a ser considerado, enfim, talvez injustamente, um jogador para uma troca ou para uma negociação. E aparecia como opção a Elias, Renato Augusto, fez uma reta final de Brasileiro muito boa já em 2015 e foi um dos principais nomes no ano passado, novamente esse ano. Em que momento se deu esse salto, assim, ainda com o Tite no comando, para essa mudança de qualidade? Posso só completar a sua pergunta? Dá para dizer, Rodriguinho, que você está vivendo o melhor momento da sua carreira? Olha, é um dos melhores. Eu compartilho esse melhor momento com a reta final do Brasileiro do ano passado, né? Que realmente também estava numa fase muito boa, fazendo gols e ajudando a equipe. E voltando aí, eu acho que tem um momento que é bastante especial para mim, que mudou muita coisa. Foi aquele jogo da Ponte Preta no Brasileiro de 2015, né? Que eu entrei no segundo tempo e fiz o gol do empate, e dali as coisas começaram a melhorar e se encaminhar de uma forma bem melhor, né? Passei a ter mais confiança, tanto da torcida como aqui dentro mesmo do Corinthians, né? Mas aqui dentro também o pessoal sabia do meu potencial, sabia do que eu era capaz, por isso que eu estava aqui no Corinthians. Mas a partir daí eu acho que foi um salto e que as coisas começaram a se encaminhar de uma forma melhor. Você teve proposta para sair naquele momento em que você estava discutindo renovação com o Corinthians? Teve com o pé fora do Corinthians ou não? Não chegou a tão longe assim?
Olha, tive uma proposta do Fenerbahçe, né, nesse momento, e daí a gente entrou em conversa aqui com o Corinthians para ver se seria viável. Eles acharam melhor não fazer o negócio, renovar o contrato comigo, né, e acabou se encaminhando dessa forma. Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso tempo com o Rodriguinho. Fazemos uma última pergunta ou é aquele tradicional boa tarde? Só queria fazer uma observação, pois não, Marcelo. O Rodriguinho é muito parcial para responder isso, ele fica tendencioso, mas eu respondo a pergunta do Rafa? Do Lédio. Do Lédio. Melhor momento, enfim, é o melhor momento da carreira do Rodriguinho, sem dúvida, Lédio. Então tá respondido. Valeu, tá respondido por você, tá, Rodriguinho? Obrigado. Eu acho que o sorriso do Rodriguinho representa que ele concorda. Concorda, mas não vai querer dizer, né? Já que outro disse. Valeu, eu concordo sim, tá bom. Moral, Rodriguinho. Valeu, Rodriguinho. Obrigado pela participação no Seleção Sport TV. Um abraço e até a próxima. A gente pode encarar esse momento, se a gente alongar um pouco, reta final de Brasileiro 2016 com o início de 2017. Eu estava pensando aqui, é o mesmo Foi momento. muito bem também. Sim. Muito Quando ele falou, eu pensei nisso. É a continuidade daquele momento que ele começou a viver no fim da temporada passada, né?